é muito interessante a aplicação que Paulo faz de detalhes da festa da Páscoa e transpõe para a nossa realidade, agora, em Cristo Jesus, sob um olhar totalmente espiritual. É uma ressignificação? Sim. Claro que os sentidos, eles não são, de certo modo, extirpados da sua substancialidade, mas eles são elevados a princípios espirituais muito profundos. Aqui no versículo 6 diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo, na exploração aqui de um sentido metafórico, nos mostra como que o pecado, por vezes, ganha lugar nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e acaba que sutilmente nos afastando dos propósitos de Deus. Como que um fermento, um pouquinho de fermento, faz um pão crescer, faz o bolo crescer, faz a massa se desenvolver. E assim sim, nós nos tornamos pessoas diferentes daquelas que estão de acordo com a palavra de Deus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então ele faz a seguinte aplicação: vocês, espiritualmente, na realidade superior de todas as coisas, vocês são uma massa sem fermento. É a maneira como que Deus nos vê em Cristo Jesus, justificados, perdoados, totalmente purificados de todas as transgressões que, como seres humanos, nós podemos e às vezes vamos cometer. Mas Paulo nos diz, numa realidade, digamos assim, visual, material, tangível, perceptível pela humanidade, que possamos fazer esse exercício de santidade, onde aquilo que é velho, aquilo que é transgressivo, aquilo que é corrosivo à nossa espiritualidade, seja o que? Lançado, lançai fora. O sentido aqui é de algo com violência. Retire imediatamente. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Deus tem a provisão para a nossa nova realidade, para a nossa nova vida. Nós não apenas vamos trabalhar no sentido de nos afastarmos daquilo que não concerne aos eleitos de Deus, mas receberemos do Cordeiro de Deus a vida, receberemos do Cordeiro de Deus a força e seremos capacitados para termos essa nova vida. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, ou seja, viver a Páscoa, viver esse momento tão sublime, onde nós pensamos na ressurreição de Jesus, não mais carregando em nós as marcas do velho homem, mas, sem dúvida, celebrando com novidade de vida, não com velho fermento. Velho no sentido que aquilo que pertencia ao antigo homem, à antiga realidade, aquilo que nos era imposto pela carne e pelas forças espirituais da maldade. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Paulo faz aqui uma diferenciação, e eu, como professor de português, gosto dessa exploração semântica. Malícia versus maldade. É interessante que a malícia, ela tem a ver com uma inclinação mental, são as nossas conjecturas ruins, são os nossos pensamentos ruins, aquilo que nós elaboramos, que nós projetamos no nosso interior e que às vezes não cumprimos e pensamos que isso não tem significado e valor, que isso não nos traz prejuízos espirituais, prejuízo à nossa edificação, ao nosso progresso, no nosso crescimento espiritual. Paulo fala, tome cuidado com aquilo que nós podemos maquinar na nossa intelectualidade, aquilo que nós muito bem projetamos com o fito de fazer o mal a alguém. Paulo diz, olha, isso é fermento. Pensamentos de vingança, pensamentos de destruição,
da reputação, da vida do outro. E também o fermento aqui da maldade. A maldade é a ação, aquilo que nós fazemos, aquilo que publicamente fazemos, ou talvez de uma maneira mais velada nós fazemos. E nós sabemos que é mal, nós sabemos que é danoso. O hametz, em hebraico, o fermento que durante a preparação para os dias da Páscoa deve ser retirado da casa. Os judeus fazem uma limpeza dos seus aposentos, com o intuito de não deixar nada que seja fermento. E nós sabemos que a nossa vida precisa ser uma contínua obra de purificação, assim como Lutero defendeu nas suas 95 teses, que possamos sempre viver buscando essa vida de pureza, atos que ele chamou de penitenciais, atos onde se visa a eliminação daquilo que é pecaminoso. Então, tanta malícia, que é o pensamento, a elaboração, a construção mental, como a ação propriamente dita, devem ser extirpadas da nossa vida para que a realidade pascual seja constante todos os dias, como uma realidade premente na vida do cristão. Que Deus abençoe você, que nós possamos, no dia de hoje nós paramos para pensar na Páscoa, a ressurreição de Jesus, que é a nossa vitória, que é a certeza, como disse também Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, que nós não ficaremos presos, subjugados pelos nossos pecados, seja também a nossa celebração. A Páscoa é a ressurreição de Jesus e também a vitória sobre o mal, sobre o pecado e a certeza de que nós no futuro teremos corpos glorificados, seja na vinda de Jesus ou seja na ressurreição que nós experimentaremos nessa vinda. Que Deus te abençoe.